Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A trilha sombria. O dia começou tranquilo, com Mário e Gabriel se preparando para mais uma trilha. Amigos de infância, eles frequentemente se aventuravam por matas e trilhas isoladas. Mário, o mais ousado dos dois, havia planejado a rota com antecedência, prometendo paisagens incríveis e cachoeiras escondidas. "Tá vendo isso aqui?" disse Mário, mostrando o mapa no celular. "Essa trilha tem umas cachoeiras e um mirante que dizem ser o melhor da região." Gabriel, sempre cético, colocou a mochila nas costas com um suspiro. "Desde que não tenha muita escalada, tá ótimo para mim." Eles começaram a caminhada pelo caminho bem demarcado, conversando e rindo. A mata densa ao redor oferecia sombra, o som de pássaros preenchia o ar e o clima parecia perfeito. Mas após quase uma hora de caminhada, uma bifurcação os parou. "Olha isso, Mário." Gabriel apontou para um caminho estreito, quase escondido pela vegetação. "Será que leva a algum lugar interessante?" "O mapa não mostra nada." Mário hesitou, mas a curiosidade sempre o vencia. Sem pensar muito, os dois seguiram o caminho alternativo. A trilha era menos marcada, com galhos baixos e raízes expostas. Pouco a pouco, a atmosfera mudou. O canto dos pássaros diminuiu e o ar parecia mais frio e pesado. Gabriel começou a sentir algo estranho, como se estivessem sendo observados. "Está muito quieto, você não acha?" perguntou ele. Mário apenas deu de ombros, mas estava igualmente desconfortável. Então, como um monólito sombrio surgindo entre as árvores, uma casa antiga apareceu diante deles. A casa era de madeira escura, com janelas quebradas e partes da estrutura caindo aos pedaços. O local parecia saído de um pesadelo. Árvores densas a cercavam como se a escondessem do mundo. "Que diabos é isso?" Gabriel disse, recuando um passo. "Parece abandonada." "Mas o que uma casa está fazendo no meio do nada?" Mário perguntou, sua curiosidade tomando o controle. Eles se aproximaram lentamente. A madeira rangia sob seus pés no alpendre. Empurrando a porta com cautela, Mário revelou o interior ainda mais estranho. As paredes estavam cobertas de números desenhados com carvão, tinta e algo que parecia sangue seco. Alguns números estavam riscados, outros circulados. No centro da sala, símbolos complexos estavam desenhados no chão em formas geométricas que pareciam formar uma espécie de código. O odor metálico e enjoativo era quase insuportável. Gabriel se aproximou de um dos desenhos grotescos na parede, uma figura humanoide com membros desproporcionais e um sorriso bizarro esculpido no rosto. "Isso aqui não é só uma casa abandonada. Isso é um lugar de culto ou coisa pior." Antes que Mário pudesse responder, um som alto de madeira rangendo ecoou do andar de cima, seguido por um leve som de passos. "Alguém tá aqui", sussurrou Mário, congelado. Enquanto tentavam sair pela porta, ela se fechou com força inexplicável. Foi então que perceberam algo ainda mais estranho. Uma escada estreita e escura que descia para o porão, iluminada por uma luz tremulante. Contra o bom senso, os dois desceram a escada. O porão era grande e escuro, iluminado por velas vermelhas e pretas. No centro havia um altar macabro, adornado com ossos humanos e entalhes intricados de símbolos desconhecidos. Os números vistos no andar de cima estavam ali também, mas organizados em padrões. No chão, um círculo ritualístico fora desenhado com o que parecia ser sangue. "Isso é um lugar de culto, e eles não devem estar longe", sussurrou Gabriel, a voz trêmula. No altar, havia uma estátua grotesca, feita de madeira e ossos. A figura representava algo que parecia humano, mas seus traços eram deformados. Os braços eram longos demais, os olhos fundos e a boca aberta revelava dentes finos e pontiagudos. Enquanto os dois observavam o lugar, cânticos baixos começaram a ecoar pelas paredes. Era como se a própria casa sussurrasse palavras incompreensíveis. "A gente precisa sair agora." Mário puxou Gabriel, mas antes que pudessem subir a escada, figuras encapuzadas emergiram das sombras cercando-os. Os membros da seita eram dezenas. Vestidos com túnicas negras e máscaras primitivas de madeira, eles entoavam cânticos em uníssono, uma melodia perturbadora e ritmada. Do meio do grupo surgiu o líder, um homem alto e magro, com uma túnica bordada em vermelho e uma máscara ornamentada com chifres. Ele retirou a máscara, revelando um rosto marcado por cicatrizes profundas e olhos tão escuros que pareciam abismos. "Vocês entraram no território dele, e agora são escolhidos."
Os dois foram imobilizados e amarrados diante do altar. O líder começou a falar, sua voz grave e poderosa preenchendo o ambiente. Nós servimos ao que está além, ao que observa. Ele demanda um sacrifício e vocês nos trouxeram 2 vidas para escolher. Os cânticos cresceram em intensidade. As velas tremulavam como se uma força invisível as agitasse. Gabriel lutava contra as cordas. Vocês são loucos, soltem a gente. Mário estava em silêncio, o rosto pálido de terror. O líder ergueu um punhal ritualístico ornamentado com runas brilhantes. Apenas um é necessário. O outro levará a mensagem dele ao mundo. O líder se aproximou de Mário, apontando o punhal em direção ao peito do jovem. Você foi escolhido. Gabriel, em um ato desesperado, conseguiu afrouxar as cordas que o prendiam. Com um grito, ele se jogou contra o líder, derrubando-o. No processo, ele derrubou uma das velas, iniciando um pequeno incêndio nos desenhos do chão. Os membros da seita começaram a gritar. O círculo ritual foi rompido, e o caos tomou conta do ambiente. Gabriel agarrou Mário puxando para as escadas. Vamos, antes que eles nos peguem. O fogo se espalhava rapidamente, consumindo o altar e as velas. Os cânticos transformaram-se em gritos, enquanto os encapuzados tentavam apagar as chamas. Os dois correram para fora da casa, ofegantes. A floresta parecia ainda mais escura e opressiva. Atrás deles, os membros da seita começaram a persegui-los, segurando tochas e entoando cânticos que agora soavam como gritos de guerra. Rápido! Eles estão atrás da gente! Mário gritou. Os galhos pareciam agarrá-los. As sombras das árvores criavam ilusões de movimento. A perseguição era feroz, mas finalmente eles encontraram a trilha principal. A seita parou na linha das árvores, observando-os de longe. Horas depois, os dois chegaram à estrada. Estavam exaustos, sujos e com cortes pelo corpo. Nunca mais, Mário murmurou. Nem fale. Gabriel suspirou, olhando para a floresta. Enquanto caminhavam, Mário percebeu algo estranho na sua mochila. Ao abri-la, encontrou um pequeno objeto entalhado. O mesmo símbolo do altar. Os dois trocaram olhares, mas não disseram nada. Naquela noite, enquanto dormiam, cânticos baixos ecoaram em seus sonhos. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.